Pronto, então boa noite, pessoal. Hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula de saúde coletiva e da comunidade. Hoje a aula é um pouco extensa, mas é muito boa. Melhor do que as anteriores, eu acho. Eu considero, na verdade. Hoje a gente vai ver algumas doenças e vai ver a parte de imunização também. Da entrada na parte de imunização, com rede de frios, certo? A gente vai ver tudo isso hoje. Então, hoje é importante prestar atenção. Essas últimas aulas, elas são bem mais extensas, mais completas, com mais informações para a gente lembrar. Então, vamos lá começar. Como eu já falei, hoje é a terceira aula, e dando continuidade às doenças de prevalência local, a gente vai ver agora diabetes, tá? Diabetes mellitus. Então, diabetes, ela é um distúrbio metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidrato, proteínas e gorduras, resultantes de defeito da secreção e ou da ação da insulina. Certo? Então, tanto pode ser um defeito na secreção de insulina, na produção de insulina, quanto na ação da insulina, né? Porque pode ter insulina circulante, mas não tem a absorção dessa insulina. E aí existem algumas características de quem tem realmente esse distúrbio, como, por exemplo, a fome frequente e a perda de peso inexplicável, né? Essa fome frequente é chamada de polifagia, urinar frequentemente, né? Poliúria. Nós temos também o ganho de peso, né? Geralmente o pessoal diabético tem um sobrepeso, sempre com sede, né? A polidipsia, fadiga extrema, tontura, feridas que cicatrizam de forma mais lenta, que esse é um dos sintomas que a gente mais vê, que quem tem diabetes, mais verifica, quem tem diabetes tende a não cicatrizar feridas de forma no tempo hábil, né? Demora mais do que o normal para a cicatrização das feridas. E pés e mãos que ficam dormentes. Tem até algumas pessoas, né, geralmente idosos, que acabam tendo ferimentos nos membros, tanto em pés, principalmente em pés, né, quanto em mãos, e não sentem, justamente porque um dos sintomas, né, que pode estar acontecendo é essa dormência em pés e mãos. Aí nós temos com relação à prevenção da diabetes, né? Nós temos, então, tanto a prevenção primária da diabetes... Desculpa interromper, eu não estou vendo os slides. Você abriu? Gente, há tempo que eu estou falando, vocês não me disseram isso. Peraí. Eu estou estranhando, porque eu estou vendo só a senhora aí na câmera. Quando eu começar a aula, vocês me dizem que não está vendo. Mulher, você desempecha sem freio, mulher. Tem nem mulher, me pare, pelo amor de Deus. Respire pelas caridades. Vamos me parando, vai tendo dúvida ou tá rápido demais, vocês vão dizendo. Não, eu parei agora, você virou e falou, tipo assim, tá me interrompendo? Não, de jeito nenhum. Eu sempre digo para vocês que vocês podem me interromper se não estiver entendendo, se estiver rápido demais. Então, aí a gente já falou sobre a parte de diabetes. Vocês querem que eu repita? Todinho, por favor. Eu quero que a senhora repita todinho, por favor. Pronto. A única coisa que foi dita foi essa parte aqui, certo? Ainda ia fazer essa segunda. Aqui eu só apresentei um conceito, certo? E vocês, todos esses slides vocês também têm. Já disponibilizei para vocês. Então, esse conceito é apenas o conceito de diabetes, e abaixo eu trago características da doença, certo? Então, diabetes é o quê? É um distúrbio metabólico, como a gente já sabe, né? É causado por etiologias heterogêneas, ou seja, diferentes, caracterizada por hiperglicemia, né? Uma alta na glicemia, e distúrbios no metabolismo de carboidrato, proteínas, gorduras, que são resultantes de defeito na secreção e ou da ação da insulina. Então, pode acontecer tanto por causa de um defeito na secreção, e aí gera a falta da insulina, quanto na ação da insulina. Pode haver insulina circulante no organismo, mas não tem como fazer absorção. Então, esse é o conceito de diabetes, tá? Isso é diabetes. E aí, abaixo eu trago essas imagens para ilustrar com relação a características de sinais e sintomas,
da diabetes, certo? Então, a fome frequente é muito característica. Fome frequente e a perda de peso de forma inexplicável não significa que quem é diabético vai ter todos esses sintomas de uma vez. Mas são sintomas que, se a pessoa prestar atenção, por exemplo, a fome frequente e a perda de peso inexplicável, nem sempre vai estar da mesma forma que o ganho de peso. Você não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, uma pessoa apresenta uma coisa, outra já apresenta a outra. Então, são sintomas de diabetes, tá? De quem tem esse distúrbio. A fome frequente, ela é chamada também de polifagia, certo? Aí, outro sintoma, urinar frequentemente, tá? Que é a poliúria, né? Urinar mais de uma vez, né? Mais do que o normal, a frequência aumentada. Ganho de peso, sempre com sede, que é a polidipsia. Uma fadiga extrema, apresenta tontura. Outra coisa característica, como eu já falei, as feridas que cicatrizam de forma mais lenta. Desde que a gente se entende de gente, o pessoal já diz, né? Não cicatriza rápido porque fulano está diabético. Demora a fechar a ferida porque é diabético. Realmente é algo que faz sentido, né? Então, quem é diabético realmente tem esse processo de cicatrização de forma mais lenta. E a dormência em pés e mãos. Então, já aconteceu até de paciente que não sabia que era diabético, não prestou atenção nessa questão da dormência e acabou sofrendo acidente, tipo, tropeçou, acabou lesionando o dedo, ou fraturando e não sentia, aí quando observou, viu que o dedo estava lesionado, né? Então, só depois, quando olha, é que realmente vê, porque não sente. Então, pode acontecer também, um dos sintomas, dos sinais e sintomas, é a dormência em pés e mãos, certo? De quem é diabético. Aí tem a prevenção da diabetes, né? Da DM. Então, nós temos tanto uma prevenção... Nós temos tanto uma prevenção primária, quanto a prevenção secundária. O que seria essa prevenção primária da diabetes? Seria evitar a doença. Então, antes de ter a doença, né? Então, evitar a doença de que forma? Com alimentação saudável, aliar essa alimentação a uma atividade física. E no caso das gestantes, o estímulo ao aleitamento materno. Né? Que eu não sei se vocês sabem, mas a gestante ela pode desenvolver diabetes na gestação, né? Que é chamada de diabetes gestacional. E aí pode ser somente nesse período da gravidez e quando ela tiver o bebê cessar, né? Desde que tenha todo o cuidado necessário quando descobrir. E dependendo do quadro clínico, ela pode levar essa diabetes da gestação para a vida, certo? Então, essa prevenção primária é justamente evitar a doença, né? De que forma? A forma que a gente já sabe, a diabetes ela é uma doença muito, muito disseminada, assim, muito conhecida. Uma boa parte da população já desenvolveu ou irá desenvolver a diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, certo? Então, é a alimentação saudável, atividade física, né? E no caso das gestantes, o estímulo ao aleitamento materno, no caso, as puérperas, né? A prevenção secundária é justamente a prevenção de complicações agudas ou crônicas, como, por exemplo, o diagnóstico e tratamento precoce. A prevenção secundária é quando a doença ela já está instalada, porém, a gente deve ter sempre esse controle de estar fazendo a avaliação e o diagnóstico de forma mais precoce. Porque se você já vem fazendo exames de rotina, já vem prestando atenção em sinais e sintomas, quando fizer realmente o exame para saber se é diabético ou não, já vai ter, caso descubra, vai descobrir em fase inicial, né? Então, tudo que é descoberto de forma mais rápida, no início, de forma precoce, com certeza o prognóstico de vida é bem melhor, né? E aí é só para vocês verem de forma ilustrada, né? Tanto na prevenção primária, a gente tem o quê? Alimentação saudável, aliada à prática de exercício físico, e com as puérperas, né? Gestantes puérperas, esse estímulo ao aleitamento materno. E com relação à secundária, é justamente fazer o diagnóstico precoce, né? E o tratamento, que é com as insulinas, que temos vários tipos de insulina. As mais conhecidas, nós temos a NPH e a regular.
E aí nós temos a classificação da diabetes, certo? Nós temos a tipo 1, a tipo 2 e a diabetes gestacional, como eu já referi para vocês, certo? A diabetes tipo 1, ela atinge principalmente crianças e jovens que não têm nenhum tipo de excesso de peso, ela começa de forma abrupta, tem uma rápida evolução para a cetoacidose, certo? E ocorre a destruição das células beta-pancreáticas, tá? Então, essa diabetes mellitus tipo 1, ela geralmente é genética, né? Desenvolvido já do próprio organismo, já nasce com a doença. Já a diabetes mellitus tipo 2, ela é uma diabetes que ela é desenvolvida pelos maus hábitos, né? Então, em adultos, geralmente, com longa história de excesso de peso, pode ter também um fator de hereditariedade, né? E início do insidioso de sintomas mais brandos, certo? E a diabetes mellitus gestacional é um estado de hiperglicemia, de forma menos severa, do que o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, e deve ser detectado pela primeira vez na gestação. Então, só é considerado diabetes gestacional se essa gestante ela não tinha diabetes antes da gestação. Se ela já tinha diabetes antes da gestação, então não é diabetes gestacional. Ou é diabetes tipo 1 ou tipo 2. Só será gestacional se ela não tinha diabetes e durante a gestação ela desenvolveu. Certo? Então, a diabetes tipo 1 é um problema, né? É uma deficiência nas células beta-pancreáticas. A tipo 2, geralmente, é por maus hábitos, por excesso de peso, a questão de hereditariedade, né? Se já tem alguém na família que tem esse tipo de diabetes, é mais um fator de risco, certo? É de início insidioso e os sintomas são mais brandos, né? Diferente da tipo 1, que é de forma rápida, de forma abrupta, certo? E a diabetes gestacional, como eu já falei, para ser gestacional, ela deve ser detectada pela primeira vez durante a gestação. E aí, como é que se faz o diagnóstico, certo, da diabetes mellitus? O diagnóstico da DM tipo 2 e seus estágios pré-clínicos, certo? Primeiramente, nós temos as categorias, né? Glicemia normal, pré-diabético ou um risco aumentado do diabetes, né? E a diabetes em si, a diabetes mellitus em si. Aí, quais seriam os valores que classificam uma pessoa como diabética ou não, certo? Quando a glicemia de jejum, o que é essa glicemia de jejum? É justamente a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas. Então, fica sem ingerir nada, nenhum tipo de caloria por 8 horas, faz glicemia de jejum. Deu abaixo de 100, a glicemia está normal, certo? Então, glicemia de jejum, né? 8 horas sem ingerir nenhum tipo de caloria, deu abaixo de 100, então a glicemia está normal, certo? Não tem diabetes. Se, por algum acaso, o TTG, depois de 2 horas, ingerindo 75 gramas de glicose abaixo de 140, certo? Abaixo de 140 também é normal, certo? Esse TTG, geralmente eles fazem tipo uma garapa, o teste de glicose, né? Fazem tipo uma garapinha e dá para a pessoa tomar. E aí, depois de 2 horas, se essa pessoa tiver tomado 75 gramas dessa glicose, de abaixo de 140, né? A glicemia está normal. A glicemia casual, ela deve ser realizada em qualquer momento, independente de uma refeição. Então, tira um horário no dia, se alimenta normalmente, sem nenhum tipo de restrição, normal. E faz a glicemia casual. Se essa glicemia casual der abaixo de 200, normal. E aí nós temos também a hemoglobina glicada, certo? Se a hemoglobina glicada der abaixo de 5,7%, está normal. Quando é que os valores vão dar para pré-diabetes ou o risco aumentado do diabetes? Quando a glicemia de jejum, que a gente já viu, né, o que é a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas, acima de 100, ou de 100 a 125,
de 100 até 125, é uma glicemia de jejum considerada com risco aumentado para diabetes. Anteriormente, essa pré-diabetes ou esse risco aumentado, quando feito para glicemia, era conhecida como glicemia de jejum alterada. Tá? Então, quando se dizia antigamente glicemia de jejum alterada, é justamente essa questão do risco aumentado de diabetes, do pré-diabetes. Quando o TTG der entre 140 e 199, certo? Que também era chamado de tolerância diminuída à glicose, esse TTG, entre 140 e 199, esse teste, então também será considerado pré-diabético. Na pré-diabetes não existe glicemia casual, mas existe hemoglobina glicada, né? O teste de hemoglobina glicada, que deve dar entre 5,7 até 6,4 para ser considerado a pré-diabetes, tá? A diabetes em si, se der valores de glicemia de jejum maior ou igual a 126, já é considerado diabetes, certo? Se o teste de glicose, após 2 horas, der acima ou igual a 200, também é considerado diabetes. Se a glicemia casual der acima de 200 e apresentar ainda sintomas como poliúria, que a gente viu, né? Poliúria é a vontade excessiva de urinar. A polifagia, que é a vontade excessiva de se alimentar, de comer. E a polidipsia, que é a perda excessiva de peso, certo? Então, se apresentar esses sintomas e apresentar ainda uma glicemia casual acima ou igual a 200, também é considerado diabetes, já. E a hemoglobina glicada deve dar acima ou igual a 6,5% quando for fazer, para ser considerado diabetes. Tá todo mundo entendendo? Tá muito rápido? Quer que explique de novo? Vocês estão me escutando? Eu tô, tá dando para entender. Então tá ótimo, professor. Estou tentando ficar mais devagarzinho, assim, porque eu sou acelerada. Mas tá dando para entender, né? Vou passar. Pronto. No diagnóstico de diabetes mellitus, nós temos alguns fatores de risco. Principalmente quando existe excesso de peso, né? Que o IMC vai dar acima de 25 quilos, certo? Então, nesse critério de excesso de peso com IMC acima de 25, existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, história de pai ou mãe que já tenha diabetes, hipertensão arterial acima de 14/9, né, de 140/90, ou que faça uso de antihipertensivo, no caso de adultos. Tudo isso é fator de risco, certo? Com relação a quem já tem excesso de peso. História de diabetes gestacional ou de recém-nascida com mais de 4 quilos, dislipidemia, hipertriglicidemia, certo? Ou seja, valores acima os triglicerídeos acima de 250, ou HDL baixo, né? Abaixo de 35. Exames prévios de HbA1, ou seja, tolerância diminuída à glicose, ou glicemia de jejum alterada, né? Que é a hemoglobina glicada, se der a maior ou igual a 5,7, né? Já é um fator de risco, né? O HB é hemoglobina glicada. 5,7%. E apresentar ainda uma tolerância diminuída à glicose, uma glicemia de jejum alterada, certo? Que atualmente essas nomenclaturas foram mudadas para tolerância diminuída à glicose ou glicemia de jejum alterado, são também conhecidas hoje como pré-diabetes, certo? Então, obesidade severa, o acanthosis nigricans, que é essas manchas negras que geralmente aparecem no pescoço de quem é obeso, que apresenta diabetes, apresenta essa acanthosis nigricans, certo? Que são essas manchas negras, tanto no pescoço, onde tem dobras, certo? Nas dobrinhas. Então, apresenta esses tipos de manchas, mas a mancha que é a mais característica é justamente essa mancha que fica no pescoço, certo? Apresenta uma mancha bem enegrecida e é bem característica de quem tem diabetes.
principalmente com excesso de peso. Também, outro fator de risco é a síndrome de ovários policísticos, certo? É também um fator de risco para quem tem excesso de peso. Temos ainda o histórico de doença cardiovascular, inatividade física, idade superior ou igual a 45 anos, ou que tenha risco vascular moderado. Com relação ao tratamento da diabetes mellitus, certo? Deve ser realizado um controle glicêmico através do tratamento medicamentoso e do tratamento não medicamentoso, e vice-versa. Pode fazer o tratamento só não medicamentoso, pode fazer o tratamento medicamentoso aliado ao não medicamentoso e só o medicamentoso. Certo? Então, pode fazer tanto o tratamento com as medicações, que a gente vai ver quais são. Meu bem, eu estou dando aula. Ou o tratamento não medicamentoso, que é aliar a alimentação junto com a atividade física, como a gente já viu também, né? A diabetes mellitus tipo 1, certo? O tratamento dela, da tipo 1, vai além da terapia não farmacológica, certo? E vai sempre exigir a administração de insulina, justamente por ser um problema que é uma deficiência, né? A deficiência da produção de células beta-pancreáticas. Então, nessa diabetes tipo 1, sempre vai ser preciso, e além da terapia não farmacológica, certo? Vai sempre precisar da administração de insulina. Então, é prescrito em esquema intensivo e é dividido em insulina basal e insulina prandial, certo? As doses, elas devem ser ajustadas de acordo com as glicemias capilares, realizadas ao menos 3 vezes ao dia. Então, é feito essa verificação da glicemia 3 vezes ao dia, e dependendo da quantidade que der, né, no HGT, vai se ajustando as doses de insulina, vai se aplicando de acordo com a quantidade que tem disponível no organismo. O esquema, ele reduz a incidência de complicações, né? Esse esquema de fazer essa verificação 3 vezes ao dia e administrar a insulina de acordo com o HGT, né? De acordo com o nível de glicose. Esse esquema, ele reduz a incidência de complicações tanto microvasculares quanto macrovasculares, certo? E existe uma comparação com relação ao tratamento convencional de 2 doses de insulina por dia. Então, existe um tratamento, que é o tratamento convencional, que é administrado 2 doses de insulina por dia. Porém, na diabetes mellitus tipo 1, o mais indicado é se fazer esse tipo de esquema intensivo, né? Com verificação pelo menos 3 vezes ao dia, né? Da glicemia, através da HGT. E, de acordo com os níveis de glicemia encontrados, se faz a quantidade de insulina que tiver prescrita. A diabetes mellitus tipo 2, ela acomete a grande maioria dos indivíduos que têm a diabetes, e ela vai exigir um tratamento não farmacológico, em geral, complementado com o antidiabético oral. Ou seja, a diabetes tipo 2 tanto vai necessitar do tratamento não farmacológico, ou seja, há uma melhora na dieta, né, na alimentação, aliar isso à atividade física, seja caminhada, seja corrida, seja musculação, enfim, uma atividade física que a pessoa gosta, certo? Desde que aliada à atividade física com a alimentação, e nos casos da tipo 2, além disso, deve ser administrado ainda, né, complementado com as medicações, com os antidiabéticos orais. Eventualmente, 1 ou 2 doses de insulina basal, conforme a evolução da doença. Então, nesse caso da diabetes tipo 2, não necessariamente a pessoa precisa tomar insulina, certo? Todos os dias, como na tipo 1, certo? No caso da tipo 2, dependendo da situação da pessoa, pode ser controlada apenas com atividade física, alimentação e os antidiabéticos orais, os comprimidos, certo? E se por algum acaso tiver uma hiperglicemia e as medicações não estiverem dando conta,
pode-se fazer a insulina como meio de correção naquele momento. Antidiabéticos orais, certo? No tratamento da diabetes. Esses antidiabéticos orais, eles são a primeira escolha para o tratamento da diabetes tipo 2, certo? Como a gente já viu. Desde que não responsivo às medidas não farmacológicas isoladas. Então, no caso da diabetes tipo 2, a gente faz o quê? Deverá ser feito com esse paciente. Primeiro, fazer a introdução do tratamento não medicamentoso. Ver com relação à dieta, melhorar a dieta, aliás, exercício físico. Se não melhorar, a gente parte para a questão de antidiabéticos orais. Se os antidiabéticos orais não resolverem ou forem insuficientes, faz as correções com a insulina. Promovem com controle estrito redução na incidência de complicações. Tem uma boa aceitação pelos pacientes e é mais simples de prescrever. Levam a menos aumento de peso em comparação com a insulina. Então, vem dizendo que quem toma insulina tem uma tendência a ter um ganho de peso a mais do que quem toma apenas os antidiabéticos orais, os comprimidos, certo? E esses antidiabéticos orais, eles são contraindicados para gestantes, sendo necessário nesse grupo o tratamento com a insulina, quando as medidas não forem farmacológicas, porque se essas medidas não farmacológicas não surtirem efeito, aí se usa insulina. Nas gestantes, não se usam antidiabéticos orais, certo? Se usam apenas a questão não farmacológica, né, a melhora na alimentação e a associação a exercícios físicos. E se por algum acaso não resolver, administra insulina como meio de correção, certo? Mas não se administra antidiabéticos orais para gestantes. Pronto. Aí, as medicações, elas fazem o quê? Elas reduzem a produção excessiva de glicose no fígado, certo? Que são as medicações glitazonas e metformina. Elas vão agir no fígado, reduzindo a produção excessiva de glicose nele. As glitazonas, elas vão reduzir a resistência periférica à insulina, assim como também a metformina. As sulfonilureais e a natiglinida, elas vão agir no pâncreas, certo? Reduzindo a hiperglicemia, só que elas vão estar agindo no pâncreas e estimulando a secreção de insulina. E nós temos também a carbose, que retarda a absorção de hidratos de carbono. Então, essas medicações, elas são utilizadas para a redução da hiperglicemia e cada uma age num ciclo diferente. Com relação à insulina, a insulina é um tratamento de terceira linha, como a gente já vinha percebendo. Então, o que a gente deve fazer primeiro? Fazer a questão principalmente na diabetes tipo 2, né? A reorganização da dieta, né? E aliar essa dieta a exercícios físicos. Não deu certo, aliar ela aos antidiabéticos orais. Não deu certo, aí introduz a insulina, exceto nos casos das gestantes, como a gente já viu. Vai ser indicada em casos de difícil manejo e glicemia acima de 300, certo? Então, a glicemia deu acima de 300, aí é indicativo para insulina, certo? Correção. O SUS distribui as formas de NPH e regular de forma mais ampla, certo? Então, como eu já falei, existem outros tipos de insulina, porém, as que são mais conhecidas justamente por ser distribuída pelo SUS é a NPH e a regular, certo? A insulina NPH, ela tem uma ação intermediária, ou seja, ela dura um pouquinho mais para fazer efeito, ela demora um pouco mais para fazer efeito. Então, a aplicação, quando a gente aplica a NPH, ela demora de 2 a 4 horas para começar a ter algum efeito, e o pico de ação dela varia entre 4 e 10 horas após a aplicação. Ela dura em torno de 10 a 18 horas, certo? No organismo. Já a insulina regular, ela é uma insulina de ação rápida, certo? Então, entre meia a 1 hora, já tem se começado o efeito dela no organismo. O pico de ação dela varia entre 2 e 3 horas após a aplicação
e ela dura de 5 a 8 horas no organismo, certo? Então, como ela tem uma ação mais rápida, ela dura um pouco menos. Geralmente, essa insulina regular, ela é feita apenas para fazer a correção, né, quando tem um pico de hiperglicemia. Entenderam? Essa parte aqui das insulinas, que tem vários tipos de insulina que a gente vai ver, mas as que são mais conhecidas é a NPH irregular. A NPH tem uma ação mais longa, a regular é de ação rápida. Entenderam essa parte, né? Vocês dizem que eu falo rápido, mas também não falo nada, aí a pessoa não sabe. Vou passando, ninguém tá falando. A insulina, como a gente já viu, lá no começo eu falei para vocês que as insulinas elas podem ser tanto basais quanto prandiais, certo? E a gente já viu que temos a NPH e temos a regular. A NPH, como a gente viu, ela tem um tempo de ação intermediário. Ela faz parte das basais, tá? Então, as basais, as insulinas basais, nós temos aqui tem um tempo intermediário e um tempo de longa duração. As intermediárias, como a gente já viu, nós temos a NPH. Das de longa duração, nós temos a Detemir, a Glargina e a Degludec. Então, esses outros 3 tipos são de longa duração. A NPH, de duração intermediária. Com relação às prandiais, nós temos as de efeito rápido e de efeito ultra rápido. As de efeito rápido, como a gente já viu, nós temos a regular. E as ultra rápidas, nós temos a lispro, asparte e glulisina. Então, essas outras 3 são ultra rápidas. Geralmente, o SUS não oferta. Por isso que a gente só conhece mais a NPH e a regular. Certo? Mas pode ser comprada essas outras. Complicações da diabetes. Vocês estão entendendo? Vocês estão com alguma dúvida? Ainda estou indo rápido demais? Vocês não estão falando nada. Eu estou ouvindo. Estou seguindo aqui. Tá ok. Muito obrigada por responder, pessoal. Não me deixe no vácuo. Tá. Vamos lá, então, continuar. Complicações da diabetes mellitus. Então, nós temos complicações agudas e complicações crônicas. Complicações agudas. Agudas são aquelas que acontecem de forma rápida, né? E as crônicas são aquelas que vão se desenvolvendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? As agudas, nós temos o quê? A cetoacidose diabética, né? É quando existe, o meio está mais ácido justamente por causa da diabetes, certo? A síndrome hiperosmolar não cetótica e a hipoglicemia, tá? Então, são complicações que acontecem de forma muito rápida, de forma abrupta, e podem estar gerando algum tipo de transtorno, de déficit nesse paciente que está com diabetes mellitus. As complicações de forma crônica, nós temos as micro e as macrovasculares, como eu falei anteriormente. As microvasculares, nós temos retinopatia, nefropatia, neuropatia. Principalmente a retinopatia, ela é bem comum em pacientes diabéticos. Macrovasculares, nós temos doença coronariana, doença cerebrovascular, doença vascular periférica. Então, veja que tudo isso são problemas, como a gente já viu, né, questão crônica, são problemas que não se desenvolvem da noite para o dia, são problemas que já vêm acontecendo no dia a dia, há meses, há anos, sem ser tratado esse problema. Então, são complicações que, por causa da diabetes, acontecem, mas é uma coisa que vai de forma progressiva, né, por isso são crônicas. Aí, o que é essa cetoacidose diabética que tanto eu falo? Então, o que seria essa cetoacidose diabética? É a ausência ou a quantidade acentuada, né, inadequada de insulina. É um estado hiperglicêmico, acidótico e de depressão de volume, certo? O que geralmente causa essa cetoacidose diabética? Geralmente a diminuição ou a omissão da dose da insulina, doenças ou infecções, diabetes que não foi diagnosticada ainda e não está sendo tratada, alguns tipos de medicações que são hiperglicemiantes.
e algumas intercorrências graves, como IAM, né, o infarto agudo do miocárdio, o AVE, acidente vascular encefálico, e alguns tipos de traumas. E, geralmente, essa cetoacidose diabética é mais comum no diabetes mellitus tipo 1. Justamente por quê? Porque existe uma ausência ou uma quantidade acentuada inadequada de insulina, certo? No caso da diabetes tipo 1, é justamente porque não tem como produzir essa insulina. Então, no caso, seria a ausência, certo? Então, a ausência dessa insulina vai estar causando um estado de depressão nesse volume, certo? E causando, assim, a cetoacidose diabética. Então, o que seriam alguns sintomas, né, que a gente poderia estar percebendo que essa pessoa está apresentando uma cetoacidose diabética? Geralmente, essa pessoa apresenta muita sede, poliúria, como a gente já viu, né, que é o aumento da quantidade de urina, né, vontade de ir ao banheiro, fazer xixi. Uma hiperglicemia, né, acima de 300, como a gente já viu. O aumento de corpos cetônicos na urina, certo? E geralmente essa pessoa também fica com um hálito cetônico, como se essa pessoa tivesse ingerido álcool, tá? Então, esse hálito cetônico é bem característico também de cetoacidose diabética. Sintomas tardios. Então, cansaço, sonolência, a pele fica mais ressecada, mais avermelhada. Então, são sintomas que já acontecem quando a doença ela já está instalada, já está apresentando cetoacidose há muito tempo. Náuseas, vômitos, dores abdominais, dificuldade respiratória e também o hálito com odor forte, certo? Outra complicação da diabetes é o pé diabético, certo? Úlceras nos pés são as coisas que mais acontecem, são mais presentes em pacientes diabéticos, certo? E aí nós vamos ter úlceras tanto isquêmicas como neuropáticas. As isquêmicas apresentam uma claudicação intermitente, um pé frio, uma ausência de pulso no pé. Já as neuropáticas, elas geralmente atingem o sistema nervoso periférico, existe um aumento na temperatura daquele membro, e existe também uma alteração da sensibilidade, né? Como a gente já viu a questão da dormência, por exemplo, justamente da perda de sensibilidade. Então, tanto pode ser isquêmico como neuropático. Já justamente o isquêmico é a não passagem de sangue para aquele local. O que seria esse pé diabético, né? Então, são feridas que podem ocorrer no pé de pessoas com diabetes e que têm uma difícil cicatrização devido a níveis elevados de açúcar no sangue e ou a circulação sanguínea deficiente, como a gente já viu, né? É uma das complicações mais comuns do diabetes mal controlado e aproximadamente 1/4 dos pacientes com diabetes desenvolvem úlceras nos pés e 85% das amputações de membros inferiores ocorrem em pacientes com diabetes. Recentemente, quando eu estive na clínica médica, lá do regional, eu atendi um paciente que estava com o pé diabético. O pé dele, com certeza que ele ia para amputação, mas a gente ainda precisava da avaliação médica. Então, eu fiz realmente só o curativo. Já tinha exposição muscular, exposição óssea, certo? Já tinha necrose de praticamente todo o membro, mas aí mesmo assim a gente faz toda uma limpeza, né? Usa as coberturas disponíveis, certo? Tem uma boa parte ali que a gente, principalmente as que estão mais próximas do calcânio para o pé, a gente consegue ainda salvar. Mas aí para frente do pé, né, a gente já pega dedo, membros, que ele já não sente, que já está exposto o osso, então realmente é amputação. Então, acontece em mais de 85%, né, das pessoas que têm o pé diabético, acontece a amputação. Como é que a gente deve cuidar, então, de uma pessoa que tem diabetes? Como é que a gente pode cuidar desses pés? Então, realizar sempre uma higiene diária dos pés e secá-los com cuidado. Cortar sempre as unhas em linha reta, justamente para evitar que encrave, né, que cause feridas, que dificulte a cicatrização e que abram a úlcera.
Usar sapatos mais macios, meias claras, sem costura, né, para não oferecer nenhum tipo de pressão, justamente nunca apertados, para não oferecer nenhum tipo de pressão e causar algum tipo de lesão. Sempre que puder, examine os pés para identificar precocemente mudanças de cor, inchaço, dor, se tem alguma rachadura, se tem sensibilidade na pele. Então, sempre que puder, em uma pessoa diabética, está fazendo esse tipo de avaliação nos pés. Controlar os níveis de açúcar no sangue, que vai ajudar a prevenir e a tratar as úlceras nos pés. Se você tem um paciente que ele está com uma úlcera, não muito grave, mas que está tendendo a progredir, né? Mas você consegue, você vê que ainda dá para tratar, você consegue muitas vezes, além, lógico, de fazer os curativos e usar coberturas adequadas, mas se controlar a alimentação, a ferida cicatriza de forma mais rápida. Porque você está tratando não só o problema, você está tratando a base do problema, que é justamente um distúrbio metabólico, certo? Então, controlar os níveis de açúcar no sangue ajuda a prevenir e a tratar as úlceras nos pés. Então, sempre que possível, né, procurar um profissional de saúde, caso apresente dormência ou feridas nos pés. Isso é com relação a quem tem, né, a diabetes. E esses são os testes clínicos para saber se existe perda de sensibilidade por causa da diabetes. Nós temos a aplicação do monofilamento de 10 gramas, né, que como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Os monofilamentos são assim, certo? E aí pega o monofilamento e vai fazendo, se possível, deixa essa pessoa deitada, como aqui tem na imagem, ó, com de bruços, né, pronada, aí de forma que ela não veja que você está, qual é a hora que você vai estar tocando com o monofilamento no pé dela, justamente para que não gere um falso positivo, né? Então, pega o monofilamento de forma que essa pessoa não veja e vai fazendo leves toques, certo? E aí vai perguntando se a pessoa está sentindo. Sentiu que eu encostei no seu pé agora? Sentiu alguma coisa? Não sentiu? Então, faz esse teste 3 vezes, certo? Então, tenta fazer esse teste. Se na primeira vez ela disser que sim, na segunda ela disser que não, na terceira ela disser que sim, que sentiu, então o teste foi válido, ela tem a sensibilidade preservada. Mas sempre observando se ela está mesmo vendo ou não o que você está fazendo. De preferência que não seja visto, justamente para não interferir no resultado. Se o exame, aí com relação ao exame sensorial com diapasão, né? O diapasão é um ferrinho que a gente bate e ele gera uma ondazinha que, quando colocado no dedo da pessoa, ela sente tremer, certo? Então, quando faz esse estímulo do diapasão, que coloca justamente na articulação do dedo, a pessoa sente, se não tiver perda de sensibilidade. Então, assim como na aplicação do monofilamento, fez esse teste 3 vezes e essa pessoa respondeu no mínimo 2 vezes corretamente, não existe perda de sensibilidade, certo? Aplicação da percepção de picada, né? Geralmente feito com uma agulha ou algo do tipo, da mesma forma dos outros testes, né? Faz de 3 vezes, fazendo sempre de forma que essa pessoa não observe o que você está fazendo, para que ela não possa interferir no resultado, né? E vai testando para ver aonde que tem perda de sensibilidade, certo? Faz 3 vezes, se das 3, pelo menos 2 for respondida de forma satisfatória, não existe perda de sensibilidade. E nós temos ainda o reflexo de Aquileu, né? Como vocês podem ver na imagem, pega o instrumento e bate nessa parte do calcânio, né? Que pega esse... Agora esqueci o nome, vai descendo. Tendão, né? Bate no tendão e vê se tem realmente esse reflexo, né? Do pé ir para a frente. Pronto, aqui a gente encerra a parte de diabetes, certo? E a gente vai entrar em programas e ações de atenção à saúde. Então, nós temos alguns programas, disponíveis na atenção à saúde da população.
O primeiro programa é o PENASP, que é a Atenção Integral à Saúde das Pessoas no Sistema Prisional. Essa iniciativa, ela prevê a inclusão da população penitenciária no SUS e garante o direito de cidadania, que o direito de cidadania se efetive na perspectiva dos direitos humanos. Então, de acordo com esse programa, quem é preso tem o direito de receber saúde, assim como as pessoas que não estão privadas de liberdade, certo? O Cartão Nacional do SUS é um documento de identificação do usuário do SUS, e nesse documento contém informações como dados pessoais, contatos, além de RG e CPF. Estratégia de Saúde da Família, a ESF, é um projeto que propõe a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do SUS, a partir da expansão, qualificação e consolidação do atendimento prestado. Então, a Estratégia de Saúde da Família vai atuar tanto na parte como é que eu posso dizer, de prevenção, né, que vem a parte de anticoncepcionais, de orientação, né, quanto na parte também de pré-natal, certo? Abrange tudo isso, pré-natal, CID. Então, a Estratégia de Saúde da Família abrange todo esse ciclo de vida. A Força Nacional do SUS, certo? É um programa de cooperação que atua na prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas ou desastres, ou ainda de desassistência de estados ou municípios. Então, quando não tem essa assistência, quando tem uma catástrofe, quando tem algum tipo de desastre, é acionada a Força Nacional do SUS para que se mande reforço para determinado local, para ajudar aquele determinado estado, município, certo? O Humaniza SUS é uma política nacional de humanização, né, o PNH. Existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS nas suas práticas de atenção e também de gestão e qualifica a saúde pública no Brasil. Então, é realmente essa questão de humanização do SUS, né, de tratar as pessoas de forma mais humana. A gente está sempre pensando na pessoa como um todo e não apenas como aquela parte que está doente. O Melhor em Casa é um serviço de atenção domiciliar, né? Um serviço que é prestado, esse serviço de atenção é prestado na moradia do paciente, oferecendo prevenção, tratamento de doenças e também reabilitação, a fim de garantir a continuidade do cuidado pelo SUS. Política Nacional de Saúde Bucal, né, que é conhecido como Brasil Sorridente. É uma política que reúne uma série de medidas para garantir ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde bucal dos brasileiros, certo? Isso também acontece nas escolas. Programa de Saúde na Escola, o PSE. O PSE contribui para a formação integral de estudantes a partir de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças de crianças, adolescentes e jovens da rede pública de ensino. Então, geralmente são as unidades básicas que atuam, né, naquele bairro, e aí elas fazem esse PSS, Programa de Saúde na Escola, nas escolas que estiverem naquele bairro. A Rede Cegonha é uma estratégia que reúne o pacote de ações e garantia de atendimento de qualidade, seguro e humanizado para mulheres na gravidez até os primeiros anos de vida da criança. Então, essa Rede Cegonha, ela vai estar com a gestante desde a gravidez até os primeiros anos de vida da criança. O programa é Farmácia Popular, né, do Brasil. O programa ele foi criado com o objetivo de oferecer acesso, né, da população aos medicamentos que são considerados essenciais como parte da política nacional da ciência farmacêutica. Então, esse é bem conhecido, todo mundo sabe, aqui em Açu também tem, né? Essa farmácia popular que traz muitas medicações, né, a um preço mais acessível para a população. O programa Mais Médicos, que é um projeto que propõe a melhoria do atendimento aos usuários do SUS, levando médicos para regiões onde há escassez ou ausência de profissionais. Porque muitas vezes tem os profissionais médicos, mas tem determinadas regiões que eles escolhem não ir. E aí, como eles escolhem não ir, a população sofre
por não ter assistência. Então, foi criado o programa Mais Médicos, justamente para que viessem profissionais, esses profissionais se inscrevessem justamente para essas áreas determinadas, para onde não tem profissionais. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e, consequentemente, mortalidade relacionada ao consumo de derivados de tabaco. Então, já existe hoje nas unidades básicas os grupos de tabagismo, certo? Baseado nesse Programa Nacional de Controle ao Tabagismo, e aí oferecem reuniões para que se possa conversar, que se possa orientar, e é disponibilizado algumas medicações, né? Tanto medicação, quanto chiclete, quanto adesivo, certo? Antitabaco. Temos ainda a Rede de Bancos de Leite Humano, né, a BLH, que tem por missão a promoção da saúde da mulher e da criança, mediante a integração e a construção de parcerias com órgãos federais e também com a iniciativa privada e, além disso, a sociedade, né? No banco de leite mais próximo, a gente encontra em Mossoró. O SAMU, né, que é 192, o número, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É um serviço que disponibiliza atendimento pré-hospitalar, né, ou seja, fora do hospital, a vítimas em situação de urgência ou de emergência que possam estar em sofrimento e que possam vir a ter sequelas ou até mesmo morrer. A UPA, 24 horas, que a gente também tem disponível aqui em Açu, UPA, ou Unidade de Pronto Atendimento, é um serviço que concentra atendimento de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica e atenção hospitalar. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e querem ficar por muito tempo na UPA. Então, não tem como. O pessoal é UPA 24 horas, tá? Então, no mais tardar 24 horas, o pessoal já deve estar sendo transferido, regulado para outro lugar. A UPA, ela é apenas um local para estabilização, para atendimento de urgência e emergência, tá? Não é um local de enfermaria, certo? Que é onde se passa dias, meses e até às vezes mais tempo. E aqui nós temos o programa, dentro dos programas, né, nós temos o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Esse programa é um caso de sucesso reconhecido internacionalmente, né, um programa do Brasil. Através desse programa, algumas doenças como a varíola, a poliomielite, a paralisia infantil, elas foram erradicadas do nosso país. Somado a isso, foram reduzidos casos de morte em decorrência de doenças como sarampo, rubéola, tétano, difteria e coqueluche. O calendário nacional de vacinação do Brasil contempla não somente crianças, mas também adolescentes, adultos, idosos, gestantes e também povos indígenas. Ao todo, são disponibilizados na rotina de imunização 19 vacinas, ofertando-se, no geral, 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Hoje, a gente já tem um pouco mais, né? Principalmente depois do advento de Covid, cuja produção inicia nos recém-nascidos, podendo se estender por toda a vida, né? Então, a aplicação das vacinas se inicia justamente nos primeiros meses de vida, como a gente vai ver. E a partir daqui a gente começa a entender a parte logística, né, dessa parte de imunização, que é chamado rede de frio. Estão entendendo? Estão acompanhando? Tá dando certo? Eu estou acompanhando, estou entendendo. Estou entendendo. Pronto, então essa parte que eu estava falando é mais uma parte de logística para a gente ter o conhecimento, para a gente entender como é que funciona o sistema. Então, agora a gente vai ver a parte de rede de frio. A rede de frio, ela é um sistema amplo, certo? Que inclui a estrutura técnico-administrativa, que é orientada pelo PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento, que visa a manutenção adequada da cadeia de frio,
Então, a rede de frio é uma estrutura maior e a cadeia de frio está dentro da rede de frios, certo? Então, a rede de frio é todo o sistema que inclui desde a parte técnico-administrativa até mesmo a normatização, o planejamento de ações, a avaliação, o financiamento, certo? E a manutenção da cadeia de frios. A cadeia de frios é o processo logístico da rede de frio, justamente para manter a conservação dos imunobiológicos desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, certo? De forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Então, a rede de frio é o sistema maior, é toda a estrutura técnico-administrativa, de normas, planejamentos, financiamento. A cadeia de frios é o processo logístico da rede de frio para fazer a conservação dos imunobiológicos. E aí, as etapas da cadeia de frio passam por receber o imunobiológico, armazená-lo, distribuí-lo e fazer o transporte. Essa é a cadeia de frios. E aí nós temos a estrutura da rede de frios, né, que é a estrutura maior, certo? E aí ela vai permear as seguintes instâncias. A instância nacional, certo? Que vai desde... aqui que é onde vai ser feito a questão de armazenamento das vacinas para poder distribuir para estado, município, certo? É aqui também onde se recebe as vacinas, onde se armazena, onde se destina, certo? Na instância estadual, certo? Vai vir da instância nacional, vai ser transportada através da cadeia de frio para a instância estadual. E a instância estadual, como o nome já diz, é de acordo com cada estado. Então, cada estado é uma instância, certo? Então, existe a instância nacional, que é a instância geral, e dela será redistribuído para as instâncias estaduais, certo? Das instâncias estaduais serão distribuídas para as regionais e municipais. Aqui, assim, dependendo da localização dos municípios e da sede, né, do estado, da capital do estado, se distribuído da instância estadual diretamente para a instância municipal. Porém, se os municípios eles forem mais distantes da capital, foi criada a instância regional, certo? Então, se manda da estadual para a regional e a regional distribui para os municípios vizinhos. Aqui, por exemplo, acontece dessa forma. Aqui as vacinas são recebidas lá em Natal, na capital. De lá, vem para Mossoró, que é a instância regional. E a instância regional, que é Mossoró, que é a segunda do SAP, ela distribui para os municípios ao redor. Então, a Sul, por exemplo, não recebe vacina direto de Natal, certo? Direto da instância estadual. Recebe da instância regional, que é Mossoró. A instância municipal, certo? Que é o município, como o nome já fala, ela vai receber, como a gente já viu, pode tanto receber diretamente da instância estadual, quanto das regionais. A instância municipal, geralmente, são as unidades, o centro, por exemplo, aqui nós temos o centro clínico, né, que é onde recebe, o município tem um local justamente para fazer o controle das vacinas que chegam, certo? E a instância local é a instância que lida diretamente com as pessoas, ou seja, as unidades básicas. Então, as instâncias locais são as unidades básicas, certo? A sala de imunização, o CRI, certo? Que lidam diretamente com a população. A instância municipal, aqui, por exemplo, é o centro clínico. É um local de distribuição no município, onde faz a recepção, o armazenamento e a distribuição desses imunobiológicos, certo? Então, nós temos, como estrutura de rede de frio, instância nacional, estadual, regional, municipal e instância local. E aí, com relação ao período e a temperatura de armazenamento desses imunobiológicos nas instâncias da rede de frio. Por exemplo,
né? Começando pelas centrais, pela Senado, né, que é a nacional, e pelas centrais estaduais. Então, nas centrais estaduais e na nacional, os imunobiológicos, eles podem ficar armazenados de 6 a 12 meses, tá? Né? De 6 meses a 1 ano. E aí elas devem ser armazenadas, né, na nacional e na estadual, em temperaturas positivas e também temperaturas negativas. Em temperatura positiva, vai estar sempre entre 2 e 5, com temperatura ideal, 2 e 8, com temperatura ideal 5 graus. Então, nas temperaturas positivas, vão ser armazenadas vacinas e diluentes, soros imunobiológicos e a febre amarela, certo? A febre amarela também será armazenada em uma temperatura positiva, entre 2 e 8 graus positivos. A única que será armazenada em temperatura negativa será a VOP. A febre amarela também pode ser armazenada de forma negativa, mas ela também pode ser armazenada de forma positiva, certo? Por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos nas formas estaduais, aliás, nas instâncias estaduais e nacionais, certo? Nós vamos armazená-las nas estaduais e nacionais de forma positiva e de forma negativa. Quando for de forma negativa, vai ser entre menos 25 e menos 15 graus. Quem vai ser posto em forma negativa? Febre amarela e VOP, certo? Quem vai ser armazenado em positivo? Vacinas e diluentes, as demais vacinas e diluentes, soros imunoglobulinas, e a febre amarela também pode, certo? Pronto. Essa foi a nacional e a estadual. Aí nós passamos, né, regionais, distrital ou municipal, e o CRIA. Nessas instâncias, serão armazenadas entre 2 e 8 graus positivos, vacinas e diluentes, soros e imunoglobulinas, a febre amarela e também a VOP, certo? A VOP também poderá ser, nesse caso, nas centrais regionais, municipais e CRIA, a VOP também poderá ser armazenada em temperaturas positivas, diferente das centrais estaduais e nacionais, né? E nas negativas, que é entre menos 25 e menos 15 graus, será continuando sendo a febre amarela e a VOP. A diferença aqui é somente que a VOP, nas centrais regionais, distritais ou municipais, assim como o CRIA, também poderá ser armazenada em sistema positivo. Na instância local, ou seja, na sala de vacina, que tem contato direto com a população, só poderá ficar armazenado vacinas por até 1 mês, certo? E aí, como a gente já viu, vacinas que podem ser armazenadas, né? Em temperaturas positivas, vacinas de diluentes, soros imunoglobulinas, e a vacina de febre amarela e também de VOP. Na sala de vacinação, né, local, na instância local, não se armazena imunobiológicos em temperatura negativa. Então, quais seriam essas vacinas, esses diluentes? As vacinas são BCG, DT, a hepatite B, VOP, VIP, né? VOP somente será armazenado em positivos quando for nas centrais municipais. Penta, pneumo, raiva, tetraviral, essas demais vacinas, certo? Podem ser armazenadas em temperaturas positivas, entre 2 e 8 graus. Armazenamento de imunobiológicos, certo? Atualmente, são utilizados 2 equipamentos para fazer o armazenamento desses imunobiológicos. Nós temos a câmara refrigerada e o freezer científico, certo? A câmara refrigerada, ela varia entre 2 e 8 graus positivos,
E o ideal dela seria deixá-la a 5 graus positivos, certo? Quando ela atinge 5 graus positivos, é o ideal da câmara refrigerada. São aplicáveis aos imunobiológicos armazenáveis a temperatura positiva, como a gente já viu. E o freezer científico será aplicado aos imunobiológicos que devem ser armazenados a temperaturas negativas, entre menos 25 e menos 15 graus. Esses são os equipamentos que devem ser utilizados, certo? Hoje, aqui em Açu, a gente já tem na sala de vacina do Centro Clínico, né, que é a instância municipal, essas câmaras frias, muito, muito tops. Por quê? Porque antes, assim como em alguns municípios ainda, em algumas unidades básicas, ainda se utiliza as geladeiras, geladeira convencional de cozinha. Só que o que acontece? Quando a gente abre a porta da geladeira, a gente perde a questão da temperatura que está ali dentro. E aí existem aquelas vacinas que podem ser congeladas, que não podem ser congeladas, que devem estar na prateleira de cima, porque pode ser congelado, na segunda, porque já não pode ser congelado, não se pode guardar nada na porta da geladeira, enfim. E a questão do resfriamento dela não aliás, varia de acordo com a prateleira, né, como eu já falei. Na câmara fria é diferente. O resfriamento da câmara é por completo, então não importa em que prateleira o medicamento vai estar, o imunobiológico vai estar, porque ela resfria de forma igual em todos os compartimentos. Então, essa é o equipamento ideal para se armazenar vacinas em temperaturas positivas, né? Como a gente vê, entre 2 e 8 graus. E esse daqui é o freezer científico, certo? Que eu acho que só deve ter lá em Mossoró, na central, na regional, para fazer o armazenamento das vacinas em temperaturas negativas, tá? Entre menos 25 e menos 15 graus. E aí aconteceram algumas mudanças na relação de armazenamento de imunobiológico, como eu já vim comentando. O refrigerador de uso doméstico ele não é mais recomendado para o armazenamento de imunobiológico, certo? Esse refrigerador de cozinha, essa geladeira de cozinha. Não é permitido o uso de refrigerador tipo frigobar para o armazenamento de imunobiológicos. Justamente, frigobar, geladeira de uso doméstico, não são mais recomendados, não são mais permitidos para fazer esse tipo de armazenamento, justamente por não manter uma temperatura adequada para os imunobiológicos. Porém, né, existe o que é certo, existe o que acontece na realidade, né? Então, a geladeira comum vezes a câmara fria, certo? Aqui na geladeira, a gente colocava nessa parte aqui, nessa gradezinha mais próxima ao congelador, as vacinas que poderiam ser congeladas, né? Porque por estar mais próximas, elas teriam o risco de congelar. E mais abaixo, as que não pudessem ser congeladas, né? Na segunda prateleira, as bacterianas, na terceira, as virais, certo? Não se colocar nada na porta da geladeira. E aí se fazia essa diferenciação por prateleira, por causa das temperaturas de armazenamento. A câmara fria, como eu já expliquei, ela não importa onde você vai botar, não importa a prateleira, porque ela vai fazer o resfriamento igual em todos os compartimentos, em todas as prateleiras. Na cadeia de frio, os equipamentos que são indicados para o armazenamento dos imunobiológicos são, como eu já falei para vocês, as câmaras refrigeradas e os freezers, certo? Isso na cadeia de frios, tá? E não na rede de frios. Na cadeia de frios, os equipamentos para o armazenamento dos imunobiológicos são câmaras refrigeradas e freezers. As câmaras refrigeradas, como a gente já viu, são essas, né, para fazer armazenamento de imunobiológico. E quando ele fala em freezer aqui, com relação ao armazenamento dos imunobiológicos, o freezer não é o freezer científico, né? O freezer científico é para armazenamento de imunobiológicos em temperaturas negativas. Aqui a gente tem esse tipo de freezer que é para armazenar os gelox, tá? As bobinas reutilizáveis. Porque precisa, quando tirar o imunobiológico do refrigerador, da câmara refrigerada, colocar e montar, como eu vou mostrar para vocês, as caixas térmicas. E aí, para manter a temperatura lá dentro, né, precisa dos gelox, precisa das bobinas reutilizáveis, tá? Então, precisa também desses freezers
para justamente estar fazendo o armazenamento de gelóculo. Não é para armazenar vacina, não é para armazenar imunobiológico, tá? É para armazenar bobinas reutilizáveis para fazer o acondicionamento dos imunobiológicos fora das câmaras refrigeradas. Então, quando a gente for fazer a organização desses imunobiológicos na câmara refrigerada, a gente deve ter alguns cuidados, como, por exemplo, aplicar o sistema de PEPS, né? Sistema primeiro a entrar, primeiro a sair. Se eu tenho vacinas que chegaram, deixa eu ver, mês passado, e esse mês já chegaram mais vacinas para complementar, porque as do mês passado não iam dar para esse mês, então eu pego as vacinas do mês passado, porque a validade já está mais próxima, né? Coloco mais à frente e coloco as que chegaram por trás, para que eu possa utilizar primeiro as que estão mais próximas do vencimento. Então, aplicar esse sistema primeiro a entrar, primeiro a sair, na hora de fazer a organização da Câmara. Elaborar um mapa ilustrativo e mantê-lo em um local fácil, de fácil acesso, certo? Justamente para quê? Mais pela uma questão de organização. Então, faz esse mapa e coloca no local acessível. Para quê? Porque quando eu precisar, eu não vou abrir a câmera e ficar procurando, olhando, achando bonita ali dentro, aquela câmera aberta, né? Então, vou lá, procuro no mapa em que prateleira vai estar aquele imunobiológico que eu preciso, abro e retiro exatamente no local indicado, né? No local específico. A gente não faz esse mapa pela questão como a gente faz na geladeira, pela questão da temperatura, de botar essa mais em cima, essa mais embaixo para não congelar. Não, a gente faz pela questão realmente de um fácil acesso e não deixar a câmara aberta por tanto tempo. Então, checar e registrar a temperatura diariamente no mapa de registro, no mínimo 2 vezes por dia, tá? Então, ao chegar e antes de ir embora, no mínimo. Organizar os imunobiológicos nos compartimentos internos, sem a necessidade de diferenciar a distribuição dos produtos por tipo ou por compartimento. Como eu falei para vocês, a organização da câmara fria independe do imunobiológico. Assim, a gente não precisa mais, com a câmara fria, pensar, eu vou botar essa aqui em cima porque é viral, essa eu vou botar embaixo porque é bacteriana. Essa daqui eu vou botar perto do congelador porque ela pode ser congelada. A gente não precisa mais disso na câmara fria, certo? Então, organizar esses compartimentos internos sem precisar diferenciar, certo? Você pode organizar por uma questão de facilidade na hora de encontrar o imunobiológico e não pela questão da temperatura. Realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da semana, para que o usuário possa monitorar ao longo da semana o funcionamento pleno e adequado do equipamento de refrigeração. Não realizar a limpeza do equipamento na véspera de feriado prolongado ou ao final da jornada de trabalho. Então, realizar, sempre que for preciso fazer a limpeza do equipamento, espera chegar ao final do mês, por exemplo, certo? Que vai ter o estoque já vai ter sido usado praticamente todo, tem pouca vacina para se deslocar, né, para fazer a retirada da câmara para outro lugar. E se pede que, preferencialmente, faça esse tipo de limpeza no início da semana. Por quê? Porque você já vai passar toda a semana, todos os dias, podendo estar observando se teve algum tipo de problema, se teve algum tipo de alteração, se a temperatura não está de forma correta, se está variando. Certo? Então, faz esse tipo de limpeza, preferencialmente no início da semana, e não realizar em véspera de feriado, né, ou ao final da jornada de trabalho, por exemplo, na sexta-feira. Se você faz uma limpeza dessa na sexta-feira e não trabalha sábado e domingo, se tiver algum tipo de intercorrência, se a geladeira parar, se não tiver refrigerando adequadamente, a câmara fria, na verdade, então corre o risco desses imunobiológicos serem perdidos, certo? Então, nunca fazer essa limpeza, nem na véspera de feriado prolongado, nem aos finais de semana, na sexta-feira, por exemplo. E esse é o mapa ilustrativo que a gente coloca nas geladeiras, certo? Mais para uma questão de organização, certo? Coloca o nome da instituição, onde é que esse equipamento está armazenado, quem é o responsável pela essa informação, a data que foi instalada,
que mais? Os compartimentos aqui embaixo, ó, só por uma questão de organização. Na primeira prateleira eu vou encontrar o quê? Poliomielite. Na segunda, tríplice viral. Na terceira, hepatite B, certo? Então, é mais por uma questão de controle. E aí a gente vê o laboratório, validade, data de entrada e de saída do medicamento, do imunobiológico. E agora a gente vai ver com relação ao transporte desses imunobiológicos, certo? Da instância regional para a instância local, certo? Municipal para local. Regional, municipal e local. A gente vai ver esses transportes. O transporte desses imunobiológicos entre essas instâncias é feito apenas em temperaturas positivas, certo? Então, sempre que for fazer o transporte desses imunobiológicos, será realizado em temperaturas positivas, entre 2 e 8 graus positivos. Serão utilizadas caixas térmicas com bobinas reutilizáveis, ambientadas a 0 graus, certo? Eu vou especificar como é que ambienta essa bobina a 0 grau. Monitorar, fazer um monitoramento contínuo da temperatura no interior das caixas durante todo o processo de transporte da carga. Então, como é que a gente faz essa ambientação, certo? Dessas bobinas. Então, a gente vai ambientar as bobinas reutilizáveis com relação... essa parte aqui é com relação à organização de caixas térmicas para transporte. Se for transportado de regional para municipal ou para local, certo? A gente vai ambientar as bobinas reutilizáveis em quantidade suficiente. A gente vai pegar a bobina, vai deixar ela descongelando, certo? Até que toda a capinha de gelo dela tenha se tornado água. Se tornou água, saiu aquela capinha de gelo de cima, então ela já está a 0 graus, certo? Fez esse procedimento, dispõe as bobinas no fundo e nas paredes internas, cobrindo os imunobiológicos, certo? Isso no caso de transporte. Então, no caso de transporte, depois de ambientar as bobinas, pega as bobinas, coloca no fundo, nas paredes, coloca o imunobiológico e coloca outra bobina em cima, certo? Do imunobiológico. Posiciona o sensor do termômetro no centro da caixa térmica e monitora a temperatura até atingir 1 grau. Então, antes de a gente colocar os imunobiológicos dentro da caixa, a gente precisa deixá-lo ambientado. Coloca as bobinas, fecha, coloca o termômetro dentro, né, antes de fechar, e espera atingir 1 grau. Atingiu 1 grau, já está pronto para transporte. Coloca as medicações, transporte. Os imunobiológicos e transporte. Organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura para que eles não fiquem soltos. Então, aqui é como que se deve fazer, olha. Nunca utilizar para transporte gelo em escama ou gelo em barra, tá? Sempre utilizar o gelo reciclável nessas bobinas. Quando for fazer o transporte, nunca transportá-la apenas nessa embalagem primária, certo? Sempre transportá-la na embalagem secundária, certo? Que é nas caixinhas, justamente para que não haja atrito, para que não bata, para que não quebre. E também não é permitido o acondicionamento de doses aspiradas em frascos multidoses e seringas. Tem alguns colegas que têm a mania de deixar doses prontas, certo? Quando vai fazer a administração, por exemplo. Eu sei que hoje vai ter uma demanda grande, então eu já vou aspirar as medicações e deixar os imunobiológicos, as vacinas, e deixar aqui dentro da caixa já armazenado nas seringas, que o pessoal chegar é só aplicar. Preguiça, certo? Então, não é permitido o acondicionamento de doses aspiradas de frascos multidoses em seringas. Com relação ainda às caixas térmicas de transporte. Terminou de ambientou as bobinas, colocou as bobinas dentro da caixa, botou o termômetro. A caixa está ambientada a 1 grau, então coloca os imunobiológicos e agora vai lacrar a caixa com fita adesiva e identificá-la externamente como produto termolábil, certo? Indicando temperatura adequada de conservação, que é entre 2 e 8 graus positivos. Né? Lembra? Para fazer o transporte da regional para municipal, para local, é realizado o transporte em temperaturas positivas. E a temperatura positiva ideal para vacinas e imunobiológicos
é de entre 2 e 8 graus positivos, certo? E aí, sempre, durante o transporte, fazer a monitoração da temperatura durante todo o transporte. E aqui eu trago só para vocês fixarem melhor, né, com relação a como é que a gente faz a organização da caixa térmica de transporte. Como a gente já viu, né, depois de ambientar as bobinas, coloca no fundo, né, da caixa térmica, coloca também nas laterais, certo? Nas paredes da caixa térmica, ó. E depois de ambientada, né, a caixa a 1 grau, né, que a gente colocou o termômetro, coloca os imunobiológicos, ó, em sua... Agora esqueci o nome, sai meu. Assim, não coloca no frasco, certo? Coloca na embalagem secundária, isso, na embalagem secundária, que é justamente nessa caixinha, porque se deixar eles soltos na embalagem primária, pode acontecer de bater, de quebrar, certo? Então, sempre fazer o transporte delas nas embalagens secundárias. Coloca os imunobiológicos no centro da caixa térmica. E aí, existem 2 tipos de termômetro. O termômetro de cabo extensor e o termômetro a laser. O termômetro de cabo extensor, ele é mais indicado para fazer a ambientação da caixa, certo? Para transporte, o mais indicado é o termômetro a laser, porque aí não precisa estar abrindo, não precisa deixar brecha na caixa, certo? E aí mantém a temperatura da caixa. E aí, para transporte, o mais indicado para fazer a verificação da temperatura é o termômetro a laser. O termômetro de cabo extensor é utilizado para ambientar a caixa ou é utilizado também para verificar a temperatura em uma instância local. Organização das caixas térmicas para uso diário, né? Que abriu na sala de vacina e hoje vai ter vacina. Pronto. Instância local. E como é que a gente organiza essa caixa térmica para uso diário? Porque não vai ficar abrindo a câmara refrigerada toda vez que chegar um paciente. Então, monta-se uma caixa térmica para o uso do dia, certo? Recomenda-se o uso de uma caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 12 litros. Bobinas reutilizáveis ambientadas a 0 grau, como eu já expliquei para vocês, apenas nas laterais internas da caixa. Viu? É diferente. A outra de transporte tanto tem embaixo quanto tem em cima dos imunobiológicos. Na de uso diário é apenas nas laterais da caixa. Posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa e monitorar a temperatura até atingir 1 grau. Trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário, quando a temperatura máxima atingir 7 graus. A gente sabe que a temperatura que deve ser mantida para armazenamento das vacinas são entre 2 e 8 graus. Se eu estou aplicando vacina de manhã, de tarde, eu estou vendo que a temperatura está chegando a 7, então eu faço o quê? Eu troco as bobinas antes que chegue a 8, né? Porque senão pode ter algum tipo de alteração no imunobiológico. Então, atenção, é imprescindível o monitoramento contínuo da temperatura, justamente para que não se perca os imunobiológicos por um descuido, que é somente trocar as bobinas e manter a refrigeração. É isso por hoje. Se vocês tiverem alguma